que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre enfrentamento ao machismo na política, com Rose Rodrigues, secretária nacional agrária do Partido dos Trabalhadores. Acho que a nossa militância inicia com consciência mesmo aos 11 anos, e já em algum protesto, movimento secundarista, estudantil, mas eu posso dizer que talvez a semente primeira da minha mãe. Em casa, né, eu sou filha, somos 7, e minha mãe sempre nos conduziu de modo a não discriminar mulheres e homens. Então, nesse aspecto, acho que isso foi uma semente importante para que a gente pudesse já chegar no movimento estudantil, nos movimentos sociais, com uma base já um pouco de confiança em mim enquanto mulher. Então, acho que eu nunca gosto de deixar de falar sobre o papel da minha mãe. Então, eu lembro que eu tinha uns 6, 7 anos e eu, um dia parada assim no quintal de casa, e minha mãe olhando, me viu muito triste, eu ficava olhando para cima, tinha um pé de tamarindo na minha casa, no quintal, muito alto, para criança de 5, 7 anos, tudo é muito alto. E minha mãe perguntou por que eu estava triste. E eu falei para ela, mãe, eu estou triste porque eu vejo os meninos sobem lá, o meu sonho era subir nesse pé de tamarindo, ir até o olho lá em cima, só os meninos conseguem. A minha mãe olhou, muito sábia, né? Enquanto ela olhou para mim e falou, eles conseguem porque eles tentam, você já tentou? Aí eu falei, não, mãe, só os meninos que ficam. Ela falou, se você tentar, também você vai conseguir. Eu disse, mas eu tenho medo, e se eu subir, eu tenho medo da galha quebrada, eu cair. Aí ela falou, se você cair, eu vou te quebrar o braço, acontecer alguma coisa, vou te levar no hospital, vou te dar vida. Eu digo, e se eu morrer? Ela falou, não, se for teu dia de morrer, você vai morrer, mas aí você não sobe porque você não quer, os meninos também sobem e eles tentam, por isso eles conseguem. Fiquei bem pensativa, né, naquele jeito, e não falei nada. No outro dia, amanheceu o dia, eu fui à escola, voltei e saí subindo, né, aquele medo todo de subindo ali naquela árvore. Quando eu cheguei no topo, né, lá, aí eu balancei aquela árvore, aquele me deu uma sensação muito forte de que nós podemos sim conseguir. Então, esse exemplo de infância, né, e cultuado e muito bem posicionado através de minha mãe, eu acho que me posicionou para poder, seja nos movimentos sociais, movimento estudantil, no próprio partido, na vida profissional, como mulher, como mãe, aquilo foi a semente primeira que me colocou sempre. Não tem limite. Homem e mulher é uma construção social. E quando construído socialmente, numa condição de não limitar, de a igualdade como centro, tudo é possível. O machismo, ele, como é uma questão estrutural, ele se apresenta na sociedade de um modo geral, de uma forma
até mais explícita. Mas nas organizações sociais, como nós temos como premissa básica, como dever primeiro, desconstruir desigualdade, eliminar preconceito, então todos nós, oriundos de movimentos sociais, a gente tem dificuldade e até meio que a gente não expressa o racismo, não expressa o machismo, não é algo muito aberto nas organizações e estruturas, principalmente essas que existem como fim último combater. Então, seja no partido, ou no movimento estudantil, ou nos movimentos sociais por onde atuo, né, e vou morrer atuando, que daqui eu não saio, é muito sutil, né? É muito sutil. Ele é muito velado, né? Tem uma carga mais difícil de identificar. Mas sempre que identifiquei, sempre me posicionei fortemente. Há exemplo, por exemplo, de uma questão muito simples, muitas vezes, que não é só os homens comuns, os companheiros politizados e entre nós também fazem. Interromper uma mulher falando, às vezes fazer pouco caso daquela argumentação, e aí faz às vezes aquele jogo, é prolixa, arrudeia demais para falar uma coisa, aí depois ele retoma a ideia como se fosse dele, né? E aquilo parece algo que passa a ter um lugar de destaque. Então, nesses momentos, assim, acho que ter sempre me posicionado, companheiro, peraí, não, isso aí foi exatamente o que a companheira tinha acabado de falar, foi exatamente aquilo que eu acabei de falar. Quando interrompe, também falava, não, companheiro, deixa a gente concluir nosso raciocínio, por favor, tenha um pouquinho de paciência. Para nós é muito importante ser respeitado dentro da nossa singularidade e especificidade. Nós mulheres realmente temos, às vezes, uma necessidade maior já fomos tão silenciadas, né? E entre nós aqui é muito importante o processo da escuta e sentir acolhida por um companheiro que milita e que também combate a questão do machismo. Fica tranquilo e nos ajuda nessa. Vamos junto. Então, acho que esse sentimento de acolhida também com os companheiros, porque sempre acreditei que o combate à questão do machismo não se faz por um gênero só. Então, assim, o feminismo que acredito e milito nessa causa desde quando adquiri consciência sobre isso, é um feminismo que emancipa homens e mulheres, né? Não acredito que possa existir mulheres livres onde existem homens presos, né? Eu gosto muito desse conceito da Hannah Arendt de liberdade. Ou está todo mundo livre, ou tem problema na engrenagem. Então, para mim é muito tranquilo. Então, essa é a forma como eu fui dentro das organizações e da minha vida, seja em casa, seja na vida profissional, seja na militância, ter esse jeito sempre contundente de parar. Não, peraí, companheiro, não é bem assim. Isso aí foi exatamente o que a companheira acabou de falar. É mais importante que você diga, eu concordo com o que foi dito há pouco tempo atrás, estou com ela, mas usar como tua ideia não é bom. E também quando interrompem a gente, né? A gente está no meio de um raciocínio e aí os companheiros já colocam, não, mas também você foi prolixa. Não, a gente é prolixa mesmo, a gente é pouco objetiva. Nós estamos aqui numa mesa social discutindo o embate dessa envergadura, requer tempo, maturação. Aguenta aí, deixa a gente do nosso jeito concluir nosso pensamento. Na institucionalidade, a gente já começa na seleção. Antes mesmo da gente ocupar de fato o espaço institucional, já se vê desde a movimentação todo um processo de desqualificação. Começa, ela não tem essa formação, por isso não pode ocupar. Um conjunto de iniciativas que nos coloca em exigências maiores do que se exige para um homem, para ocupar determinados cargos. É como se a gente tivesse que estar provando o tempo inteiro que tem também um saber científico, técnico, resolutivo para causar solução para a demanda daquele órgão, daquele espaço. Então, assim, a estratégia maior que eu procuro sempre adotar é estar sempre em rede, é estar sempre junta
com outras companheiras e companheiros que também são sensíveis a essas questões, poder estar dividindo, né, decisões coletivamente, exercitando esse papel que a gente diz que se forja para isso, para desconstruir o individualismo e construir ações mais em rede e coletiva. Então, acho que isso brinda um pouco a gente. E o estudo mesmo, né? Então, assim, uma mulher, eu procurei o tempo inteiro, seja como professora, seja como advogada, assistente social, em todo o espaço, deter e construir coletivamente esses saberes técnicos, científicos, do qual eu preciso, na prática, ter soluções concretas nos espaços onde eu estou. Então, acho que fazer a nossa parte com o estudo que a gente precisa, de valorização do saber codificado, técnico, mas também de utilizar isso não para afastar as pessoas, mas para demonstrar que aquele que a gente tem, se usado com o pouco que a outra e que os outros têm, juntos vamos naquela organização, naquela instituição, corresponder às entregas que esperam da gente. Então essa, penso eu, ser a nossa maior estratégia, é não isolar-se, convergir e estar juntos, sempre numa gestão mais horizontalizada possível. Acho que a horizontalidade e a inclusão dos dois gêneros, acho que ajuda a gente, quando tem um privilégio de assumir, poder tentar construir essa unidade. O cuidado, né, sempre ficou atribuído às mulheres, né, desde parte dessa estrutura social. E na maternidade isso se agiganta. Na minha experiência pessoal, eu tive a sorte de ter um companheiro que dividiu, né, por uma questão de justiça, eu preciso dar a ele esse mérito e o que é de direito, né? Ele sempre foi muito presente e eu tinha um sonho de amamentar, eu amamentei meu primeiro filho, né, que hoje já está aí com mais de 35 anos. Há 35 anos atrás, você amamentar uma criança, eu amamentei meu filho até 6 meses de idade, ele não consumia nem água. Você sozinha como mulher, para poder dar conta de todo o seu entorno, precisaria realmente ter um companheiro muito ativo e que dividia essas atividades comigo. Então, a presença, você como militante, muitas vezes ter que faltar uma reunião de pais, uma atividade importante de mãe, e ter o seu companheiro para dividir isso com você e suprir esse papel. Então foram inúmeras vezes que meus filhos tiveram que eu estava em alguma militância, em algum despejo, em alguma atuação e eu não podia estar presente naquele momento. E nesse sentido eu tinha um companheiro que dobrava comigo, que dividia e tinha uma paternidade responsável. Então assim, é muito bom ser mãe. Eu adorei ser mãe, assim, acho que é uma das coisas que eu mais adoro na vida, os meus filhos, meus netos, e acho que a gente precisa avançar muito nisso, porque a maternidade, para ser algo assim prazeroso mesmo, é muito importante que a gente encontre paternidades, homens responsáveis, que vibrem com isso e que esteja na madrugada, quando o menino está ali, a menina querendo mamar e acorda, e o dia a dia, a reunião, não pode ser só a mãe que vai para a escola, o pai também tem que ir. Então, esse processo ele é muito rico e é um exercício que a gente, quando ele existe de fato naquela relação, torna-se um exemplo grande para seu entorno, né? Então eu vejo muito hoje, depois vi meu filho fazendo isso com a sua companheira e tendo essa paternidade ativa. Então ele fez o que ele aprendeu com o pai, né? O que o pai fazia com ele e nós dois juntos. Mas seguramente isso é uma dor ainda, não é a maioria. Muitas de nós sequer muitas vezes tem espaços nas reuniões para levar nossos filhos, né? E isso ainda é algo bem doloroso.
Tem um exemplo muito grande da minha filha, a Juliana. Eu lembro quando ela tinha pequena, eu não fui para o Dia das Mães e na reunião estava todo mundo preparado, eu estava numa atividade lá, num quilombo, e não tinha como faltar. E eu lembro que a coleguinha da Juliana chegou para ela e falou: a tua mãe não vem? Você não tem mãe? Aí ela falou bem assim: a minha mãe está agora, no momento onde tem muitas crianças que as mães delas estão sofrendo lá e precisando, e a minha mãe está lá agora. Ela não está aqui porque ela está com as outras mães que estão lá bem precisadas, e agora eu estou aqui com vocês e as suas mães. A minha mãe vai chegar de noite, não sei o quê. E as mães olhando, e a professora vendo aquela cena da Juliana com a coleguinha, aquilo foi depois matéria de conversar na escola, tudo. Então, assim, a altivez dela, como aquilo não foi intimidada com o questionamento da colega, me fez ver que a gente estava, de fato, criando a Juliana e nossos filhos preparados para essa mulher que é mãe, que é militante, que é profissional e que tem responsabilidade também, né, com o seu entorno e com tudo que acontece ao mesmo tempo. Estar aqui conversando juntas e falando sobre, né, ter a materialidade da lei, da igualdade, isso tudo é avanço, né? E como otimista que sou, quando a gente está numa mesa e juntos consegue ver mulheres, homens, e os assuntos ter a oportunidade de ser colocados sem filtro, né, nesses espaços, são algo que nos anima. Mas a gente sabe que ainda não são em todos os espaços que isso acontece. Mas a gente sabe que esse é o caminho e é essa a condição para que, de fato, a igualdade chegue. Então, assim, e quando a gente tem o topo, né, balizando, orientando, né, como no caso o presidente Lula, o nosso presidente Lula, de volta ao governo, de volta à administração do Estado brasileiro, e o presidente Lula, daqui do seu privilégio de ser homem, de ser o presidente da República, rechaçar toda e qualquer conduta masculina que venha aviltar, que venha diminuir qualquer mulher no nosso território. Isso é algo que a gente tem que pegar com muita grandeza. Os posicionamentos públicos de um líder, de um político, que não tem vergonha de carregar bandeiras caras como essa do feminicídio, de combater a covardia, do ataque a nós, mulheres, é algo que é pra gente ficar muito otimista, né? Porque uma coisa é quando você ainda está projetado para ser, né, está em campanha. Outra coisa é você exercendo e segurando bandeiras tão caras como essa da defesa dos direitos das mulheres como iguais e sem nenhum momento poder ali flexibilizar nenhum tipo de intolerância ou discriminação, seja dentro do governo, seja dentro do partido. Então eu tenho muito otimismo de ver e ser alguém que vive nesse momento histórico com um líder como o presidente Lula, que inspira, né? Então, como eu acredito que o feminicídio tem que ser rechaçado e combatido por homens e por mulheres, como o machismo também é uma tarefa de homens e mulheres, ver o maior líder hoje nosso no partido e no governo sendo também um ativista, um defensor, isso me dá bastante esperança de que nós, no tempo bem curto, vamos sim vencer o machismo, a opressão e a exploração. E homens e mulheres vão juntos construir, de fato, uma vida socialmente feliz, igual e fraterna. Hoje a aula foi sobre enfrentamento ao machismo na política, com Rose Rodrigues, secretária nacional agrária do Partido dos Trabalhadores.